os anticristos. Aleluia. Tem uma bem forte. Louvado seja Deus. Mas para os dias que nós vivemos, é um tema, aleluias, necessário para ouvirmos, né? Porque sabemos que o espírito do anticristo já, aleluias, opera na terra há muito e muito tempo. Mas com o que nós vemos se aproximando, sabemos que logo ele pode se revelar em carne e osso. Aleluias. Porque o anticristo significa, louvado seja Deus, imitador, né? Vários significados, mas fala anti e imitador de Cristo. Então Satanás ele faz de toda forma para imitar a Deus, né? Porque Deus enviou Jesus em carne e assim Satanás vai enviar o anticristo em carne para fazer imitação. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Nós estamos vendo, irmão, que o mundo ele confia em carro, em cavalos e cavaleiros, mas porém nós confiamos no Senhor. Aleluia. Então o homem confia em governador, em presidente, prefeito e vereadores. Porém nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos somente no Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. E eu estava meditando e o texto que eu estava lendo era sobre a volta de Jesus. Mas o Espírito Santo me trouxe para esse texto porque os últimos tempos é necessário que falemos da volta de Jesus e das coisas que antecedem a volta dele. Sabemos que o apóstolo João ele escreveu esse texto, essa carta, louvado seja Deus, e a esperança dele, ele falou como se fosse para os dias que ele vivia, da volta de Jesus e antes a manifestação do anticristo. Louvado seja Deus, porque a palavra diz que antes que Jesus venha, duas coisas haverão de se cumprir antes que Jesus volte. A primeira, a manifestação do anticristo, ou seja, a revelação dele. Porque mesmo nos tempos que Jesus estava na terra, o espírito do anticristo trabalhava, operava na vida das pessoas. E as pessoas enganavam muito, porque muitos eram religiosos e Jesus foi morto por causa daqueles que eram religiosos. Ou seja, o anticristo operava na vida das pessoas e levava eles ao erro e não davam crédito à verdade. Jesus veio, pregou a verdade, mas muitos não aceitaram a verdade. E nós vemos hoje que nós e muitos pregam a verdade e as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Porque nós vemos que Noé, ele pregou o dilúvio e anunciava que Deus derramaria o dilúvio na terra e varreria toda a terra e toda a humanidade com o dilúvio que ele mandaria, porque a terra estava toda afundada em pecado e Deus já não suportava mais aquele pecado daquele povo. E o Senhor levanta Noé para anunciar o dilúvio, mas pessoas faziam o quê? Zombavam de Noé, falavam que Noé estava louco e que jamais aconteceria aquela coisa naquele tempo. E nós vemos, irmão, que nós também anunciamos a volta de Jesus e as pessoas não dão crédito, não acreditam na palavra de Deus. Nós vemos aqui, se nós formos ver pelo texto, João ele acreditava, João andou com Jesus, João pregou com Jesus, João viu Jesus ser crucificado, e quando ele escreve a carta, louvado seja Deus,
que aconteceria do levantamento do anticristo e que Jesus voltaria pela segunda vez. Louvado seja Deus. Nós vemos que o texto fala que como se fosse para o tempo dele, mas se faz 2000 anos se passaram que João escreveu a carta. Louvado seja Deus. E a esperança ainda continua a mesma, que Jesus voltará. Aleluia. E nós, se for ver, muitos dizem assim, desde que o mundo foi formado, nós ouvimos dizer que Jesus vai voltar, ou seja, as pessoas não creem, como se o mundo atrás permanecesse o mesmo. Eles dizem, o mundo permanece, o céu permanece o mesmo e a terra permanece a mesma. Mas se nós formos ver que quando Noé anunciou o dilúvio veio, o céu mudou, a terra também mudou, ou seja, é uma nova terra, é uma nova esperança, expectativa. Louvado seja Deus. E agora a palavra de Deus diz que quando Jesus vier, aleluias, o céu e a terra, aleluias, serão transformados, ou seja, a terra será queimada e as obras que todos os homens fizeram na terra será destruída. Aleluias, porque foi a promessa dele. Aleluias. E ele disse que será tudo agora destruído com fogo. Aleluias. E será devastado com fogo. Então, o anticristo é a manifestação visível de Satanás, ou seja, a encarnação de Satanás. Ou seja, eu estava perguntando ao Senhor que texto traria. Ou seja, se nós fizermos essa pergunta, irmão, como que o anticristo vai enganar a humanidade? E se nós formos refletir, não vai ser tão difícil para ele fazer isso. Porque a mídia divulga tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, e aquilo que a gente ouve, ele desce ao coração. E nós vamos consumindo aquilo e vamos dando crédito àquilo. Ou seja, a mídia já prepara as pessoas para o anticristo. A internet já prepara as pessoas para o anticristo. E vai ser tão fácil para ele convencer as pessoas, porque as pessoas já estão sendo conduzidas, já estão sendo preparadas para o acontecimento e para a vinda dele. Ou seja, ele não vai vir de forma que as pessoas vão rejeitar ele, não, ele vai vir da forma que as pessoas vão aceitar. Jesus disse assim, olha, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram, mas virá um em nome dele e vocês vão aceitar. Ou seja, Jesus disse lá no tempo que ele estava na terra, ou seja, mas o tempo é espiritual e também é para os tempos de hoje. Então as pessoas, aleluias, vão dar crédito ao que o anticristo, porque ele vai surgir como um solucionador de problemas. E nós estamos vendo que a terra está sendo devastada por problemas. Quantas pessoas não estão passando por problemas psicológicos, físicos e espiritual? Se nós formos ver, estava vindo no carro e uma mulher estava dizendo que qualquer coisa que acontecia ela já ficava estressada, já ficava deprimida. Eu mexi assim numa bolsa, numa garrafa, pastor, a mulher já ficou assim. Jesus, sangue de Cristo tem poder. Ou seja, ela disse que qualquer coisa ela já fica depressiva. Ou seja, esse é o mal do século da humanidade, a depressão, porque muitos problemas estão surgindo. E enquanto os homens colocam a sua esperança nos homens, mais ainda vai aumentar o problema, porque nós sabemos que somente Deus pode nos ajudar, porque a maior necessidade do ser humano é espiritual, não é física. Aleluia, é espiritual, porque quantas pessoas estão aí vazias, tentando preencher o vazio em coisas aí que nós vemos que são passageira. Aleluia. Ou seja, eles vão curtir uma festa, vão curtir um bar e tentando preencher aquele vazio, mas esse vazio se chama Deus, e eles não podem preencher
com essas coisas, louvado seja Deus. Porque nós vamos ver, vai para a festa hoje, aí chega embriagado, no outro dia está mais vazio do que o dia anterior. E tenta preencher, mas nunca vai conseguir, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Aleluia. Então jamais as pessoas vão conseguir em outra coisa, somente o Senhor pode preencher, porque dentro de nós está o DNA do Senhor, está um grito que se chama Deus, aleluia. É por isso que todo o nosso ser glorifica Ele, aleluia. Então Ele vai surgir de uma forma, irmão, que vai tentar solucionar os problemas das pessoas, aleluia. E nós vimos que no tempo de João, nós vimos que muitos anticristos se levantaram, ou seja, anticristos, antimessias, ou seja, aqueles que eram que negavam a Deus e negavam a verdade. Ou seja, eles eram de nós, saíram de nós, mas não eram de nós. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Ou seja, nós vemos que muitos pregam a palavra, muitos ensinam, mas não é a palavra verdadeira. Ou seja, eles pegam um outro Cristo, aleluia. Porque quando eles são confrontados com a verdade, eles pulam fora, aleluia. Então esse é um sinal de uma pessoa que é anticristo, ou seja, antibíblica, doutrinário, louvado seja Deus, porque ele pega aquilo que ele quer, aleluia, ele fala aquilo que ele quer e faz aquilo que ele quer. Então esses são chamados anticristos, ou seja, mas há um que é o espírito do anticristo, que será encarnado em um homem de carne e osso, que irá, aleluia, se enganar a muitos. Louvado seja Deus, e muitos já estão sendo enganados. Eu vi assim uma pessoa fazendo um estudo e dizendo assim: se houvesse uma coisa que colocasse na mão, principalmente ao ataque do inimigo, para quem vai primeiro, para o jovem, e fazendo assim uma pesquisa e dizendo, seria se tivesse tudo aqui na mão para que resolvesse todos os problemas das pessoas, somente com uma leitura, seria algo assim bom? E todos os jovens falavam, seria maravilhoso, se isso existisse hoje, eu queria colocar. Ou seja, é um preparo, ninguém sabe como será a marca da besta, mas é algo que as pessoas já estão sendo preparadas para receber essa marca. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmão, que a humanidade já está sendo preparada, e a palavra de Deus diz, se nós que temos o Espírito de Deus, não sejamos pegos por engano algum, mas nós tenhamos discernimento espiritual. E o que é isso, irmão? É quando a gente vê o erro, o Espírito Santo já nos impulsiona e diz, olha, isso está errado, isso não é de Deus, aleluia, e nós já estamos preparados para não sermos enganados, porque a palavra de Deus diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas nós vemos aí, se possível fora, louvado seja Deus, mas o inimigo, ele vai usar estratégia, irmão, que vai convencer as pessoas de tal forma que não vai haver recusão, aleluia, não vai haver, aleluia. Então as pessoas vão ser tipo hipnotizadas pelas palavras, porque ele vai falar de maneira agradável. A profecia de Daniel fala que será um período de metade, 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ou seja, em 3 anos e meio ele vai surgir e vai começar, louvado seja Deus, se unir com vários países, várias nações, e assim fazendo aliança com eles e convencendo um por um a seguir ele e a seguir as suas instruções. E daí, quando todos estiverem já do lado dele, ele vai se revelar quem verdadeiramente ele é. Então, é necessário que nós estudemos e ouvimos sobre isso, irmão, para que nós não venhamos ser pegos. Aleluias. Então é uma necessidade da igreja, louvado seja Deus, entender que ele já está operando. Eu vi um jovem em cima do ônibus, e ele clamava a Deus, dizendo, Deus, me dê asa para que eu vá até o Senhor. Aleluias. E ele clamava de cima do ônibus e gritava ali, Deus, me dê asa para que eu chegue até o Senhor. Aleluia. Eu creio nisso, irmão, porque louvado seja Deus,
a gente temos que crer, porque o espiritual, ele existe, ele é mais real do que esse corpo de carne e osso, é muito mais real, ou seja, a realidade da vida é espiritual. E ele clamava ali, ele disse que de repente vem um carro preto, e dentro desse carro preto sai um homem todo de paletó, todo engravatado ali, todo aquela postura de homem de autoridade, e ele disse que era o anticristo. Louvado seja Deus. E eu só creio porque uma criança também disse que quando ele sai dali, ele disse que ficou atemorizado com a presença daquele homem que chegou naquele carro. E quando saiu, tinha uma oficina assim do lado, quando aquele carro sai, ele disse que saía o pneu como fogo saiu e foi embora. E de repente aquela oficina ficou toda queimada depois que o carro saiu. Louvado seja Deus. Ou seja, possa ser, irmão, que ele já esteja se revelando já ao mundo. Louvado seja Deus. Nós vemos como o mundo está. O mundo já não há mais para habitar o ser humano mais no mundo. Não dá mais, porque a gente vê a corrupção, a gente vê as iniquidades se aumentando, o amor de muitos se esfriando. Porque a palavra diz que antes viria a apostasia, muita apostataria da fé, ou seja, muitos duvidariam. E quantos estão duvidando aí da fé? Quantos não estão duvidando que Jesus virá? Aleluias. Porque nós vemos que ele prometeu há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, Jesus veio e profetizou que aconteceria. Louvado seja Deus. E que muitos não dariam crédito. E nós vemos aí, irmão, multidão de cristãos indo atrás de carreata, indo atrás de promessa do homem. Aleluias, glória a Deus. Mas nós sabemos que ainda que o homem profetize, fale que vai fazer mudança, nós vemos que cada vez mais o mundo vai afundando, cada vez mais as coisas vão ficando mais difíceis para que a profecia se cumpra e para que o filho da perdição se levante com a proposta de solucionar todos os problemas do ser humano. Nós estamos vendo, e Mateus falou o que? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Será que nós estamos ouvindo sobre guerra e rumores de guerra? Estamos vendo a Ucrânia, a Rússia em guerra. Estamos vendo Israel e o Irã em guerra. E os rumores que os Estados Unidos podem se reunir, que outras nações vão se reunir. Então isso são rumores. A guerra já está acontecendo, e rumores são as outras nações se reunirem para assim aumentar a devastação na terra. Ou seja, e muitos dizem, mas as guerras já existiam há muito tempo, mas Jesus profetizou que aconteceria com imensidão maior, ou seja, haveria terremoto, mas muitos dizem, mais terremotos já existem, mas o Senhor falou que vai haver de maneira que nunca houve na terra, ou seja, em todos os lugares da terra vai acontecer. Louvado seja Deus. Muitos disseram que no Brasil não haveria porque não tem as placas tectônicas, mas já aconteceu no Brasil, em vários cantos já aconteceu terremoto, deu no Chile e atingiu o Brasil, ou seja, é a profecia se cumprindo, é os cumprimentos das escrituras. Louvado seja Deus. E se nós não tivermos apercebido, muitos vão negar a sua fé, muitos vão negar a Jesus, porque muitas das vezes nós negamos a Jesus com tão pouca coisa, irmão. Nós negamos a Jesus com o acontecimento que acontece na nossa vida. Nós negamos a Jesus, a ver, quer dizer, vamos lembrar como Israel, né? Vamos voltar para o Egito, lá tinha pão, tinha cebola. Louvado seja Deus. Eu estava vendo, pastor, que quando Deus tira Israel do Egito, Deus faz com que Moisés desvie o povo, porque aonde eles haveriam de passar, eles entrariam em guerra, mas Deus não queria que eles entrassem em guerra, porque ele estava muito fragilizado, estava muito doente o povo de tanto sofrimento e opressão. E ele vai ali, passa por um vale, lá tinha a água de Mare, né? Louvado seja Deus. E quando o povo desce ali para tomar daquela água, eles veem que a água estava amarga. Eles bebiam, a água estava amarga. Mas quando eu vejo que os cientistas estudando aquelas águas, embaixo, no centro da água, ali havia ervas medicinais. E aí nós vamos entender como Deus é maravilhoso. Veja, o povo estava enfermo, fragilizado,
e Deus conduz o povo até aquela água, Glória. a fim de que eles bebam aquela água Glória. e sejam curados. Glória. Mas o que é que o povo faz? O povo grita e murmura contra Deus, Verdade. porque a água estava amarga. Aleluia. Mas não entenderam que Deus queria curar eles. Aleluia. Mas mesmo assim Moisés vai lá e faz com que aquela água se torne Glória a Deus. doce para que eles tomem. E assim Deus foi provando o povo de Israel até ele ver que não havia como ele tirar o Egito de dentro do povo. Ele tirou o povo do Egito, mas o Egito Glória não a saía de dentro do povo. Verdade. E assim nós vemos que a mesma coisa acontece. Muitos saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Aleluia. Porque querem voltar por qualquer coisa que acontece. Porque se você carregasse o fardo que o pastor carrega, você não suportaria. Se você carregasse o fardo que eu carrego, você não suportaria. E se nós carregasse o fardo que você carrega, nós não suportaria. Porque Deus dá a cada um sobre medida. Ou seja, a cruz que você e eu carrega, o Senhor fez sobre medida. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele não dá fardo algum que nós não venhamos a suportar ou a carregar. Aleluias. Bendito seja Deus. Glória. Então, irmão, nós vamos ver que o anticristo, muitos anticristos, muitos pregadores pregam. Então muitas das vezes você vai ver uma igreja cheia, lotada de gente. Mas por quê? Louvado seja Deus, porque eles estão pregando aquilo que agrada a pessoa. É aquilo que faz com que as pessoas sejam atraídas, porque é uma forma fácil. Ou seja, são promessas fáceis, mas promessas falsas. Louvado seja Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Mas o que você vai ver essas pessoas pregando é a facilidade para a sua vida. É que Deus vai fazer tudo fácil na sua vida, que tudo vai melhorar, tudo vai ser diferente. Mas quando você vai ver a palavra de Deus, aleluias, todos aqueles que seguiram o Senhor, eles passaram por grande luta e por grandes tribulações. Mas no final de toda luta, de toda tribulação, eles guardaram algo que é precioso, tanto para o dia dele, Glória! quanto para o nosso dia, que é a fé. Aleluia! Aleluia. Então não importa, porque o inimigo não quer destruir a mim e a você, ele quer destruir a minha e a sua fé. Glória! Porque se ele fizer isso, ele te matou espiritual. Verdade. Porque Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Aleluia! Então veja, nós vamos ver o que Paulo sofreu. Ele sofreu prisões, sofreu açoite, ele foi no barco, o barco afundou, Deus salvou ele. Então imagine toda a trajetória de Paulo e toda a sua trajetória até aqui. E assim você ainda permanece buscando ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas o inimigo, ele está tentando de tudo para matar a minha e a sua fé. Aleluia. E como que ele tem conseguido fazer na vida de muitos? É através do engano. Porque Jesus disse que muitos seriam atraídos pelo engano, pela falsa esperança. Aleluia. E nós vamos ver em que a palavra de Deus diz assim: eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Aleluia. Ou seja, está no meio de nós, mas quando é confrontado pela palavra, ele sai, irmão. Ele não suporta a sã doutrina, porque ele quer fazer da forma que eles querem. Ou seja, esses são chamados anticristo, ou seja, anti-bíblico. Então diz assim: e vós tende a unção do santo, verso 20, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então esse é o anticristo. Então qualquer que nega o Filho também nega, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, que é também o Pai.
Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, então ouça com atenção. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Ou seja, toda a verdade que você tem ouvido desde o princípio, louvado seja Deus, e isso permanecer em você, aleluias, então permanecerá no Filho e no Pai. Aleluias. Então Jesus disse assim, olha, se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, tudo que vocês pedirdes em meu nome ao Pai será feito. Aleluia. E como é isso, irmão? É quando eu sou confrontado, aleluia, é quando as dificuldades vêm e eu tenho a certeza que Jesus me salvou e que Jesus é o provedor da minha vida e que se eu orar ao Pai no nome dele, ele vai fazer. Então, se eu tenho essa certeza, nenhuma luta, nenhuma dificuldade que vier vai impedir, aleluia, que eu alcance aquilo que eu prezo. Aleluia. Glória a Deus. Minha esposa estava aflita um dia desse e ela foi para o banheiro e disse, ela estava dizendo hoje, né? Ela não tinha falado não, mas a gente estava passando por uma dificuldade, o armário estava vazio, louvado seja Deus, e ela chorando ali no banheiro, ela disse que, aleluias, que quando saísse do banheiro, ela ouviria uma resposta de Deus. Aleluias. E assim que ela saiu, louvado seja Deus, a resposta veio. Louvado seja Deus. Ou seja, isso é a certeza, irmão, que Deus, quando nós oramos com sinceridade, Deus ele é fiel para ouvir a sua oração. Ou seja, não é o muito falar, mas sim a sinceridade do seu coração, que quando nós somos sinceros e chega até a Deus, ele ouve e atende a sua oração. Ou seja, essa é a certeza que você tem, aleluias, que quando Jesus, se a minha palavra permanece em vós, ou seja, nenhuma dificuldade vai impedir de você crer que Deus ele vai providenciar a resposta. Aleluias. Eu estava conversando com o pastor Pedro, ia conversar também com o pastor Manuel, né? Assim, acerca de todos nós temos que ajudar a obra do Senhor, né? Porque nós sabemos da necessidade da igreja, do aluguel, né? Da energia, da água, e às vezes assim nós ficamos tristes, né? Porque às vezes somos o pastor pede uma oferta, né, para ajudar, e às vezes a gente não tem ali porque a gente está passando por uma dificuldade grande. E eu estava trabalhando em 2 serviços e o inimigo tem prendido que eu recebesse os pagamentos. E lá em João Pessoa estava num apartamento, então o contrato era bom, mas o inimigo fez de tudo para atrapalhar. Ou seja, aí o dinheiro que eu tinha para receber eu não recebi ainda. Louvado seja Deus, mas eu creio no Deus de providência, eu creio no Deus todo-poderoso. Então, dizendo para o pastor agora, né, que não tenho contribuído por causa disso, né, porque eu sei da necessidade, né, da igreja. Nós sabemos que a gente não temos que dar por força, nem por obrigação, mas sim porque a obra necessita de mim e de você. Ou seja, e por isso, louvado seja Deus, temos que falar, né, da nossa necessidade e da nossa luta, para que todos se reúnam junto e façam como a igreja se reuniu e orou por Pedro, né? Pedro estava na prisão ali e a igreja fez o que? Fecharam a porta e dobraram seu joelho e clamaram a Deus. E veja que eles oraram com tanta sinceridade que quando Pedro foi solto, o anjo desceu lá na cadeia, quebrou as correntes, Pedro saiu e Pedro não acreditou que estava fora. Aleluia, ele só acreditou quando ele viu que tinha passado o portão de ferro e disse: verdadeiramente Deus me libertou. Aleluia, ele vai até a casa onde as pessoas estavam, os irmãos estavam orando, e ele vai, joga uma pedra na porta lá chamando e bate, né? E chega a menina e vai lá, temorosa, né? Porque a perseguição estava grande nos cristãos, e ela temendo
ela vai e abre. E quando ela vê Pedro, ela não acredita que era Pedro ali. E ela corre e vai e fecha a porta, ela nem abre para Pedro entrar. Então veja, irmão, aleluias, pensando que era um fantasma, porque Pedro seria morto no dia seguinte. Mas o Senhor foi lá e libertou Pedro. Aleluia. E nós vemos que quando ela vai dizer, olha, Pedro está solto, e a igreja não acreditou. Então novamente Pedro bate e eles vão lá e vê. Aí Pedro diz, olha, silêncio, porque os guardas estão me procurando, para que eles não ouçam. Aleluias. Então eles viram Pedro, e a resposta de Deus chegou para a vida de Pedro, porque a igreja intercedeu. Então assim, louvado seja Deus, vamos interceder, não pela minha vida, mas para a vida de cada irmão. Aleluia. Para que Deus venha abençoar, né, a nossa vida, porque eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Deus, Ele usou seus servos para profetizar o que eu passaria, e que Deus me honraria nessa igreja. Aleluia. E algo que eu nunca imaginaria que receberia, o pastor me deu certificado de obreiro, né? Louvado seja Deus, algo que eu nem imaginaria, mas falta carteirinha, né? Aleluia. Mas eu glorifico a Deus que o pastor nos aceitou aqui, e Deus tem honrado, né? Tem abençoado a minha vida. Louvado seja Deus, e creio que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Ele disse, ó, que nós teríamos luta, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu por nós. Então, se Ele venceu, Ele nos faz mais do que vencedor junto com Ele. Basta apenas a gente fazer o que Ele disse. Se a palavra dele estiver em nós, Ele também tiver. Então, o que nós pedir ao Pai será concedido. Amém? Amém. Glorificado seja Deus. Então, que Deus abençoe a sua igreja poderosamente e nos conceda aquilo que Ele tem prometido, porque as bênçãos que Ele prometeu a Abraão são para mim e também são para você. Então Ele jamais vai deixar o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, mas o que permanece fiel ao Senhor, Ele fortalece para sempre. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo, porque Ele, aleluia, é fiel ao todo o tempo. Ainda que nós não sejamos fiel a Ele, porém, permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Então vamos orar. Pai das luzes, Rei da glória, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai celestial, em cuja presença nós estamos, ó Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ó Tu que guardas o conceito e a misericórdia para todos aqueles que Te amam e Te buscam, Senhor, nós Te adoramos, Te exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Sabemos que o Senhor fez uma aliança com o Teu povo, e é uma aliança, Senhor, eterna, uma aliança que não pode ser quebrada, Senhor, é a aliança de sangue, Pai. Senhor, e por esta aliança nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti por Sua justiça e por Sua fidelidade. Ajuda o Teu povo, Senhor, nessa trajetória, ó Pai, fortalecendo cada um de nós na fé, Senhor, a combater este bom combate, porque todos os dias, ó Pai, nós estamos em luta, estamos em guerra, mas nós sabemos que o Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós, é quem está de pé, é quem está, aleluia, comandando toda a batalha, ó Pai. E em Cristo Jesus nós sabemos que somos mais do que vencedores, ó Pai. Então o vento tem soprado, a água, Senhor, tem batido, ó Pai, meu Deus, mas porém nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, o Salvador, o nosso rochedo e o nosso baluarte. Pai, aqui estamos, Senhor, para ser grato a Ti por mais um dia, ó Pai, vencido, Senhor, por mais um dia, ó Pai, em que o Senhor nos concedeu a Sua misericórdia e a Sua bondade está conosco todos os dias da nossa vida, como o Senhor tem dito. Pai, Te agradecemos, aleluia, por estarmos de pé.
Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Manuel. Continua abençoando, Senhor, ele poderosamente, ajudando ele, Senhor, em tudo aquilo que ele tem de necessitado, Senhor. Tu conhece, nós não sabemos. Também, Senhor, toda a tua igreja, ó Pai. Tu conhece o coração de cada um que aqui está e que veio buscar da tua parte, Senhor. Primeiro, Senhor, viemos te adorar, ó Pai, e crer naquilo que o Senhor, aleluia, preparou para essa noite, ó Pai. E de posse da vitória, Senhor, nós vamos para o nosso lar, ó Pai. Permanece conosco, Senhor. Não se afaste de nós, como Davi orou. Não afaste o teu espírito de nós, Senhor, porque tudo pode ser afastado de nós, menos a sua presença, ó Pai. Senhor, assim nós oramos, ó Deus, assim nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, a igreja diz: amém. Graças a Deus. Amém? Levanta as mãos para os céus, irmão. Vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga: amém. E as palmas alto o nome do Senhor nosso Deus. Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?